Queridos irmãos, amada igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que alegria poder tornar esta casa para adorar a Deus com os irmãos, para servir também a esta casa através da palavra do Senhor. Estou muito feliz e quero louvar e agradecer a Deus pela vida do querido pastor Felipe, pastor dessa casa, e em nome do pastor Felipe, todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, todo o ministério, os obreiros dessa casa também, meu carinho, minha gratidão. Sei que vocês também são intercessores do nosso ministério. Deus abençoe os amigos que eu tenho aqui no altar. Deus abençoe cada um de vocês, dos senhores, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos agentes de missões também dessa casa, em especial meu amigo irmão Samuel, com o Júnior também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Samuel, pelo convite, pelo honroso convite de estar aqui e poder participar desse momento tão agradável que é cultuar a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Naftali. Pastor Naftali, eu vou dizer, ele me conhece desde muito pequeno. Entregou a idade. Eu fico feliz que está aqui o pastor Naftali representando a UMAD, que Deus abençoe toda a UMAD e toda a juventude, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os semeadores, já estou vendo aqui. Tem semeadores aqui, Mangabeira 1, hoje? Olha, tem uns semeadores. Deus abençoe cada um dos semeadores. E aqui já fica também, me permita, pastor, o convite. Nos dias 17, 18 e 19 de julho, o Projeto Semeador estará indo à cidade de Santa Cecília, onde está o pastor Manuel Júnior, fazer um trabalho, um impacto evangelístico naquela cidade. E como eu sei que aqui tem muitos missionários, todos vocês estão convidados, em nome de Jesus, a participar conosco. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo 35. Enquanto os irmãos estão folheando também à procura do texto sagrado, eu quero já aqui saudar a minha querida mãe, irmã Expedita, que está nos assistindo, de forma online. Inclusive, eu, irmã Daniela, só me atentei ao horário do culto, que aqui em Mangabeira é diferente, porque ela disse, eu estou assistindo. E eu disse, como assim? E aí eu me apressei ainda mais, achava que ia chegar no horário comum do culto, de 7 horas, mas eu sei que em algumas igrejas da nossa capital, onde eu congregava, era 18 horas também. Aí Deus nos levou a um trabalho, a estarmos dirigindo a congregação de Santa Bárbara, que lá é de 7 horas, e algumas igrejas 18, 19, aí às vezes confunde um pouco. Então fica aqui meu pedido de desculpa pública aos irmãos, por não cultuar com os irmãos desde o início. Eu gosto de cultuar a Deus também. Irmãos, final do ano agora, dia 18 de novembro, eu estarei indo ao Paquistão. O Paquistão é o 8º país na lista de perseguição aos cristãos. O Paquistão é um país onde o nosso Jesus Cristo não é bem-vindo. Mas eu creio no que diz no livro do Apocalipse, capítulo 5, onde um coro é entoado no céu que diz que o Cordeiro foi morto e com seu sangue ele comprou para si povos de todas as tribos, línguas e nações. E eu creio que os paquistaneses também receberão a mensagem do Evangelho e o sangue de Jesus também comprou e os livrou do pecado. Então nós estamos indo para lá no final do ano para pregar o Evangelho, fazer também um trabalho de resgatar famílias que lá são escravas. Acreditem, em pleno século XXI ainda existe escravidão. Nós estamos indo comprar a dívida dessas famílias, e onde a maioria tem muitos cristãos que são escravos nas olarias. É um assunto um pouco longo, e quem sabe em uma outra oportunidade a gente pode falar um pouco sobre essa obra missionária. Mas os irmãos que quiserem saber um pouco mais, no meu Instagram vão saber sobre essa viagem missionária. Inclusive a nossa Secretaria de Missões, o nosso pastor Emanuel, tem o interesse, junto com o nosso pastor presidente, de abrir também um trabalho no país chamado Paquistão.
E eu disse a ele, quem sabe, pastor, eu não estou indo lá espiar a terra, né? E ele disse, muito bem, meu filho, muito bem, vá. E eu creio que Deus está nesse negócio. Então, portanto, para nos ajudar nessa viagem missionária, no final do culto e com a autorização do nosso pastor, no final do culto eu estarei vendendo algumas camisas. Eu tenho agora de maioria número feminino, tamanho feminino, baby look, e ainda tenho 3 ou 4 Bíblias que também estarei vendendo. E essas Bíblias, irmãos, é para que você participe de missões das melhores ou das maiores maneiras possíveis. A gente sabe que missões se faz orando, contribuindo e também indo ou fazendo missões. E eu queria que você, ao adquirir essa Bíblia, não comprasse para si, se fosse o caso, mas você comprando essa Bíblia, você vai estar contribuindo com missões. Orar, eu tenho certeza que você já faz, mas eu queria que você comprasse essa Bíblia e desse ela de presente a alguém não evangélico. Como é bom receber um presente, né? Como diz minha mãe, se alguém me der um friso de presente, eu vou gostar, um presente, lembrou de mim. E se você der essa Bíblia para alguém, quem sabe você vai estar ganhando o próximo pastor de Mangabeira 1. Quem sabe você vai estar ganhando o próximo missionário. O irmão ou a irmã, o missionário que ganhou o pastor Felipe, não sabia que ele seria o pastor Felipe que é hoje. Mas um dia a semente foi plantada, o evangelho foi pregado e hoje o pastor é o pastor dessa casa. Então, quem sabe você vai estar dando uma Bíblia para o seu futuro dirigente, coordenador, dirigente, enfim, você vai estar abençoando a nossa obra missionária também nesse país e fazendo missões. Então, desde já eu conto com a igreja orando por nós também. É um desafio, irmãos. Lá o governo exige que a gente contrate escolta armada. E se a gente não contratar, eles vão ceder homens do exército paquistanês para que faça a nossa escolta naquele país e nós teremos que pagar tributos ao governo. Há algumas restrições, algo que é muito delicado, mas eu tenho certeza que para o evangelho não tem portas fechadas. Para o evangelho não tem barreiras. Para o evangelho, aonde ele coloca os pés, as portas do inferno não podem prevalecer. Queridos, vamos ao texto sagrado, vou pedir a ajuda do maestro, vamos ministrar junto em nome de Jesus. Diz assim a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Diga assim comigo, roguemos, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos irmãos, nessa noite, eu queria ministrar uma palavra baseada em Jesus Cristo como o nosso maior exemplo de missionário. Sendo um missionário como Jesus Cristo foi. Para tudo na nossa vida nós temos uma referência, para tudo nessa vida nós temos um norte ou alguém para nos espelharmos. Os irmãos, os jovens, as crianças, aqueles que desejam o episcopado, olham para o pastor Felipe e dizem, eu quero ser como o pastor Felipe. Às vezes alguém quer seguir uma carreira profissional, quer ser um advogado e olha e se espelha em um verdadeiro ou um grande profissional da área em que ele quer ser e começa a ter referências, gestos, jeito, pensamentos, começa a andar na mesma linha porque quer ser igualmente esse profissional. Enfim, estamos em época de Copa do Mundo, tem muita gente querendo ser um jogador de futebol, muitas crianças principalmente, e elas olham os grandes astros do futebol e querem se espelhar no modo de falar, de se vestir, até mesmo de se pentear.
Mas nós, como cristãos, em toda a nossa maneira de ser, nós temos um referencial, nós temos um exemplo para tudo. E esse exemplo é Jesus. Jesus, ele é exemplo de servo, é exemplo de Senhor, é exemplo de amigo, é exemplo de pastor. Ele é exemplo, eu poderia aqui pregar só sobre o que Jesus é exemplo para nós, mas focando aqui, ele também é o nosso maior referencial de missionário. Temos grandes homens e grandes mulheres que levantaram a bandeira do evangelho, país afora, mundo afora, foram grandes ganhadores de alma, mas nenhum é maior referência do que Jesus. E nesse texto na qual nós lemos, nós podemos aqui tirar muitas características de Jesus como missionário, Jesus cumprindo a sua missão de missionário. E aqui estamos em uma conferência missionária e talvez você estivesse esperando uma mensagem, quem sabe, avivalista ou apoteótica, mas eu quero nessa noite pregar uma mensagem missiológica e bíblica, e eu acredito que ela é o suficiente para avivar a chama de missões em nossos corações, porque a Bíblia é suficiente para isso. No texto no qual nós lemos, o escritor vai dizer que Jesus percorria as cidades e as aldeias. E a primeira leitura, a primeira vista, se lermos apressado, vai nos dar um tom, a leitura de que Jesus andava apressado. Esse percorrer, a primeiro momento, a vista grossa, pode até parecer que Jesus estava apressado. Nós temos um professor aqui, cadê o pastor? O pastor que é professor? Jorge, talvez a gente olhe apressadamente e pense que Jesus corria nas cidades agoniado, mas não é isso que a palavra quer dizer. Percorrer fala sobre esquadrinhar, percorrer fala sobre explorar. Jesus, como missionário, ele explorava o ambiente, ele entrava nas aldeias, ele entrava nas cidades e explorava o ambiente. A palavra exatamente quer dizer esquadrinhar. O que é isso, irmão Enio? De forma minuciosa, de forma detalhada, analisar o ambiente. Jesus, como missionário, ele entrava nas cidades explorando e analisando onde é que vai ter alguém para que eu cumpra a minha missão. E qual é a missão de Jesus? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus entrava nas aldeias e nas cidades, entrava nos ambientes olhando, cadê aquele que está perdido? Cadê aquele que eu vim buscar? Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado Jesus Cristo, ele explorava o ambiente. E isso é um grande exemplo para nós missionários. Como assim, irmão Enio? Ora, onde Deus nos colocou é o nosso campo missionário. É o primeiro ponto que a gente deve saber, é que onde Deus nos colocou, esse é o nosso campo missionário. Ele fazia isso e nós também devemos fazer. Nós também devemos explorar o ambiente na qual nós estamos. Às vezes Deus nos dá grandes oportunidades de ganhar almas, de pregar o evangelho, e nós perdemos essa oportunidade porque não exploramos o ambiente, porque não analisamos, porque não olhamos com o olhar de Jesus. Jesus, onde ele entrava, não importa, ele olhava para o ambiente e procurava cumprir a sua missão. Às vezes, jovens, estamos aqui com a participação da UMAD, Deus tem te colocado na universidade, Deus tem te colocado em um bom emprego, Deus tem te colocado em alguns lugares, e a pergunta que eu faço, você não precisa me responder. Você já sabe quantas vidas estão lá que não conhecem a Jesus? Quantos afastados tem na sua sala de aula? Quantas pessoas não conhecem Cristo como você conhece? Talvez se você não saiba responder, porque talvez você não tenha explorado o ambiente que Deus tem lhe colocado. Todo lugar é uma oportunidade de cumprirmos a nossa missão enquanto igreja, que é pregar o evangelho. Não é algumas criaturas, não é aquelas que eu acho que deva pregar, mas é pregar o evangelho a toda criatura.
E todas as pessoas que passam ou que estão no mesmo ambiente que nós estamos, é de nossa responsabilidade. Será cobrado de nós. Às vezes estamos no trabalho e somos agente secreto do céu, só que na agência do céu não existe agente secreto. Agente secreto é para essas agências de inteligências governamentais. Os céus só trabalham com arautos que não se envergonham do Evangelho. Não me envergonharei do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Às vezes o supermercado é uma oportunidade de você ganhar uma vida para Jesus e cumprir sua missão como igreja. Às vezes o salão de beleza, irmã, é uma oportunidade de você dizer para a sua cabeleireira, para a sua manicure, para a sua pedicure, que há alguém que salva, que cura, que liberta e que mudou a sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar-lhe um exemplo. Algumas semanas atrás eu estava assim num barbeiro, nos barbeiros, né, cortando o cabelo. E lá o dono é crente, mas ele tem alguns funcionários. E de repente o dono estava ajeitando o violão dele, talvez ia se preparar para o culto à noite. Aí eu disse: Romário, canta um hino aí, Romário. Aqueles dias que a gente entende e olha para Jesus e tem ele como referência e diz: eu preciso ser pelo menos como ele mandou eu ser. Aí Romário começou a tocar hino. A gente começou a louvar na barbearia. O clima ficou diferente. Quem me acompanha nos stories sabe o que aconteceu. Daqui a pouco os céus incendiou meu coração com uma palavra. E eu comecei a ministrar naquela barbearia. Inclusive tinha 2 elders lá. Tinha 2 irmãos que são mormons lá. Tinha 2 mormons cortando o cabelo. Tinha algumas pessoas lá. Mas enquanto o irmão estava louvando, os céus me encheu assim. E eu não perdi a oportunidade. Comecei a dizer para aqueles que, assim como o pardal e a andorinha encontrou ninho e casa para si, para a sua prole, nos altares, na presença de Deus, nós também, independente de quem somos, podemos ser até um pardal, alguém insignificante, mas na presença de Deus tem espaço também para os insignificantes. E o resultado foi que um barbeiro começou a chorar de soluçar, pastor Felipe, e daqui a pouco eu disse: meu filho, você quer ter essa presença todos os dias, é só entregar a sua vida a Jesus. Ele chorando disse: eu quero. Não há barreiras para o Evangelho, e todo lugar é o cenário para a nossa missão. Outro dia estávamos no ensaio do Projeto Semeador. E depois fomos guardar os instrumentos. Já era um pouco tarde da noite e nós estávamos guardando os instrumentos na igreja. Daqui a pouco passa um jovem, e esse jovem, na ótica humana, não era de muita confiança. Ele ficou olhando para a gente e eu olhei fixamente no olho dele e fiquei acompanhando ele. E quando ele foi diminuindo o espaço, eu disse: não sei o que ele vai fazer, mas o que eu vou fazer eu já sei. Oh, como tem mendigo precisando de pão aí fora. O jovem, eu digo, ele disse: o que é que o senhor está olhando para mim? Se eu tenho um negócio para falar para você. Eu disse: você estava olhando para mim, eu também olhei para você, e eu tenho um negócio para falar para você. E eu comecei a dizer de Jesus para ele. Eu sei que esse jovem estava com a latinha na mão, disse: eu vou jogar essa latinha, irmão. Quando é os dias de culto aqui, que eu quero voltar aqui, o Senhor falou uns negócios que eu nunca imaginava que ia ouvir hoje. Eu estou vindo de uma festa, mas o Senhor conseguiu fazer com que nem a bebida alegrasse meu coração com essas palavras que o Senhor está dizendo. Porque não há barreiras para o Evangelho. Todo lugar é dia e é hora, todo tempo é tempo de dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma e breve voltará.
mesmo a multidão, Jesus também se atentava ao indivíduo, ele esquadrinhava, e devemos ser igual a Jesus. Onde nós estamos é o terreno da nossa missão. Onde nós estamos é o terreno da nossa missão, e nós temos a obrigação de identificar onde estão os mendigos sem pão à nossa volta. A partir de hoje você será cobrado por Deus. Pode ser que até hoje você não tinha esse entendimento, mas nessa noite a palavra está lhe esclarecendo, e você não será mais tido como inocente. Ensinando na sinagoga deles, deixa eu correr. Ensinando na sinagoga deles. Aqui a palavra ensinar fala sobre dedicar-se, gastar tempo, melhor dizendo, investir tempo, se prolongar, se dedicar. Os irmãos sabem, estamos à frente do projeto Semeador. E uma das instruções que nós damos aos jovens, aos semeadores que vão evangelizar é: não se apresse. Ouça, mas também fale, até você não ser um incômodo. Fale de Jesus até você não ser um incômodo. Porque às vezes alguém está fazendo a comida, às vezes alguém tem outras obrigações e você precisa ser assertivo, objetivo. Tem hora que o seu campo missionário e a sua mensagem vai ser um folheto. Mas a gente precisa ser igual a Jesus. Nas oportunidades que é dada, a gente precisa ter tempo. Eu já passei, nessa última viagem agora, na cidade de Joca Claudino, inclusive uma cidade com 2.700 habitantes, 95 vidas aceitaram Jesus. Foi o maior índice de aceitação por pessoa. Proporcional por pessoa, 95 pessoas numa cidade de 95 habitantes. A prefeita, a esposa, na verdade a primeira dama veio falar comigo dizendo: que foi isso que aconteceu na minha cidade? Voltem, vocês são bem-vindos. O que é que a gente pode fazer para melhorar e vocês poderem voltar? Ela se desculpou pelos abrigos que foi nos dado, que foi excelente inclusive, mas ela achava que foi pouco para o que a gente tinha ido fazer lá, pelo impacto que foi na cidade. Nessa última viagem, o meu grupo de evangelismo passamos a manhã inteira em uma só casa. E talvez você diga: quantas pessoas aceitaram Jesus? O meu papel não é converter ninguém, mas é pregar o evangelho. Quem salva é Jesus, quem batiza é Jesus, quem transforma é Jesus, e quem convence é o Espírito de Deus. Uma manhã inteira, até a hora do almoço. E a pessoa pediu que orássemos por ela, apesar dela não confessar, não se entregar a Jesus. Mas disse: ore por nós, vocês são muito bem-vindos. A palavra precisa ser pregada. Ela precisa ser pregada e de forma que as pessoas entendam. Ensinar é dedicar-se. Às vezes a gente sai no evangelismo, irmãos, eu já participei, por questão de ética mesmo, vou aqui restringir algumas informações, mas eu já participei de evangelismo. Enquanto eu estava evangelizando, minha equipe, e não foi viagem missionária não, foi aqui na capital, foi um evangelismo de igreja. A minha equipe estava evangelizando e alguém chegou: olha, precisamos encerrar porque o horário do evangelismo acabou. Essa visão está deturpada. Lógico, a gente precisa ter ética, decência, coerência. Estamos em dias difíceis. Mas acabar só por causa do tempo, enquanto havia um mendigo se alimentando de pão. Gaste seu tempo com as vidas que o Senhor tem colocado. Faça igual a Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu vou perdê-lo. Aqueles que vêm até a mim, de maneira nenhuma jogarei fora, lançarei fora. Esse deve ser também a visão da igreja. Devemos amar não só o próximo, não só o amigo,
mas é também quem é inimigo, quem nos odeia, quem nos quer mal. E nós, como igreja, o que nos falta no dia de hoje, o que não nos falta é inimigos da igreja, mas nosso papel é amá-los, porque fomos amados quando éramos também inimigos de Deus, e mesmo assim Ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pregando o evangelho, sendo missionário como Jesus. Esquadrinhar, explorar, procurar. Primeiro ponto, sendo missionário como Jesus. Segundo ponto, ensinar, se dedicar, gastar tempo. Terceiro ponto, pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino não é essencial, é o único objetivo do missionário. Jesus não gastava o tempo contando histórias de carochinha. Jesus não gastava tempo atacando religião. Jesus gastava o tempo pregando o reino de Deus e a sua justiça. A primeira mensagem de Jesus aqui na terra foi: arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. O objetivo da mensagem de Jesus sempre era apontar o reino. E o objetivo da nossa mensagem não pode mudar. É apontar o reino de Deus. É apontar o céu que nos espera. A nossa mensagem não pode se deturpar, não pode se moldar a este mundo. A nossa mensagem não pode se enrolar com mensagens egocentrísticas. A nossa mensagem não pode se misturar com mensagens coaches de autoajuda. Estou falando sobre a pregação do evangelho, sobre a missão da igreja. Não estou aqui criticando ninguém, esse não é meu papel. Evento coach, é muito bom, enfim, para quem gosta. Mas a missão da igreja não é levantar empresário, não é fazer ninguém prosperar. A missão da igreja é pregar o evangelho. Irmãos, é necessário que esta palavra ainda seja pregada neste tempo de hoje, porque muita gente assume tribuna para estar desabafando, para estar atacando, e pede a oportunidade de dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é o Deus encarnado que despiu-se da sua glória, se fez carne, para que na sua carne fosse morto, e na sua morte eu e você tivéssemos vida. Tem pessoas, infelizmente, que esquecem, desvirtuam e deixam de pregar a mensagem do reino para desabafar. Outras pessoas, eu tive experiências de cultos ao ar livre, onde ao invés do evangelho ser pregado, o que era pregado, irmão Enio? Atacando outras religiões. A gente perde tempo, irmãos, porque quando se conhece a verdade, quando conhece a verdade é que liberta. Eu tenho que pregar Jesus. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente também tem que estar preparado para saber responder. Porque surgem as dúvidas e a gente precisa responder as dúvidas. Mas esse não é o papel principal. Surgem as dúvidas porque quando Jesus é apresentado, o engano vai começando a não se sustentar. Mas quando você diz Jesus é, pronto. Isso é o suficiente. Jesus tem que ser apresentado. Eu já participei de cultos que tinha gente que sabia mais de outras religiões do que o próprio Jesus. Eu acho que talvez por isso que só pregava sobre outras religiões. Às vezes causa fúria, raiva.
Mas nós que somos missionários, como Jesus foi, nós devemos sempre, a nossa mensagem deve ser apontar o reino. A melhor maneira é apresentar Jesus. Quando a verdade é apresentada, o Espírito Santo se encarrega de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pregar sobre quem não salva, é pregar sobre quem salva. Em Atos, no capítulo 4, versículo 12, já diz: não há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, 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 Jesus é o suficiente. Eu preciso já me direcionar ao final. Ele pregava a mensagem do reino e curava todas as enfermidades. Irmãos, eu não me convenço de uma mensagem do Evangelho que não esteja atrelado ao poder de Deus. Não dá para pregar uma mensagem vazia. Irmãos, estamos fartos de quê, irmão? De saudosismo. Em tal tempo, em tal ano, quando antes era assim, 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 Jesus não mudou, ele é o mesmo. Aqui Jesus pregava e curava. Jesus pregava e curava as enfermidades e as moléstias do povo. Todas as enfermidades. O Evangelho, ele é acompanhado, ele é carregado de poder. A mensagem do Evangelho, ela é carregada de poder. Poder de manifestação de visível e do invisível também. Jesus ainda nos dias de hoje cura cego, cura aleijado. Jesus ainda curas visíveis. E eu quero já profetizar neste nome que toda moléstia, que toda enfermidade seja neutralizada a sua força nessa noite, porque nós estamos pregando sobre um Jesus Cristo que cura, que é maior do que a doença, que é maior do que a depressão, que é maior do que a enfermidade. Jesus Cristo cura, 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 cura. Ouça a enfermidade, pegue a sua bagagem e saia agora deste corpo. Saia agora pelo poder que há no nome de Jesus. Sem fio, pode ser, para me encerrar aqui. Não dá para pregarmos o Evangelho vazio. Por onde Jesus passava, ele curava, ele operava milagres e maravilhas. Irmão Enio, era Jesus, mas ele disse: vocês também farão estas coisas, e ainda mais, farão coisas maiores. A autoridade que Jesus carrega de ser Deus, ele nos deu no nome dele. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando foi na sinagoga, estavam todos reunidos, estava na hora da leitura do livro. Pegam um livro e dão um livro a Jesus. Jesus, quando abre em Isaías 61, e ele começa a ler. O Espírito do Senhor me ungiu. E ele sai dizendo todo o texto, e no final ele vai dizer: hoje se cumpre esta profecia. A unção que estava sobre Cristo, o Deus encarnado, se cumpriu naquele dia. Tudo bem. Só que o Salmo 133 vai nos dar uma didática muito boa de como funcionava a unção.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, de a barba de Arão, e fica retido na cabeça, não, desce sobre as orlas. Jesus é o cabeça da igreja. Ele tinha unção para o seu ministério terreno, só que a unção não ficou na cabeça, vai descendo sobre a orla. E deixa eu lhe dizer, a igreja é o corpo de Cristo. A unção que estava sobre a cabeça, agora está sobre a igreja, está sobre mim e está sobre você. O evangelho de Deus é poder manifesto. Endemoniados se manifestavam só com a presença de Jesus. Hoje é uma raridade a gente ver isso. Acabou-se os demônios, não! Eles continuam agindo na vida das pessoas, mas cadê a unção? Mas cadê a autoridade? Mas Jesus Cristo mesmo disse: eu vos dou poder. Receba poder nessa noite. Receba poder nessa noite. Receba poder nessa noite. Você é a igreja de Cristo. Tem unção, tem autoridade sobre você. Se tiver enfermo, coloque a mão que será curado. Se tiver endemoniado, expulse a mão. O evangelho é carregado de poder. Não tem como separar isso da pregação do evangelho. O evangelho é carregado de poder. O texto áureo das missões, Marcos 16, a partir do versículo de número 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais pra cá, eu estou com ousadia do Espírito nessa noite. Estes sinais seguirão. Tem muito crente esperando milagre. O milagre ainda não chegou, porque está parado. Igreja parada não vive milagre. Crente parado não vive milagre. Mas os sinais segue. É você indo e os sinais te acompanhando. É você pregando e os sinais te acompanhando. Estes sinais seguirão ao que crê. Eu preciso dizer isto aqui nessa casa, nessa noite. Tem muito crente que tem chamado, mas deixou o chamado esfriar. O coração já não arde por almas como no início da sua carreira na fé. E quem sabe você tem feito petições a Deus. Quem sabe você tem vivido dilemas. Parece que as suas orações não estão sendo respondidas. Parece que elas não estão sendo nem ouvidas. Mas Jesus está ouvindo sim a oração. Só que Jesus também se lembra da oração que tu fez. Jesus, me usa. Jesus, me gasta. Jesus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Essa oração também ecoa nos ouvidos de Jesus até hoje. E ele disse: está feito, vou te usar, mulher. Está feito, vou te usar. Ele te deu dons. Talentos. E onde é que estão esses dons agora? Porque enterrasse os talentos que ele te deu. Como é que tu queres ver sinais, milagres? Como é que tu quer ver cura, libertação na tua casa, se tu enterrou os dons e os talentos? Dá só mais um pouquinho de retorno, por favor, para eu terminar a mensagem. O Espírito de Deus está incendiando missionários aqui nessa noite. Jesus lá em casa, olha meus filhos, que ia chegar perto. E Jesus dizendo: e tu não disse que queria ser um instrumento nas minhas mãos? Jesus, olha meu marido. Jesus dizendo: olha o teu amado.
Depois que coloca a mão no arado, não dá para olhar para trás, não. Jesus te trouxe aqui para te lembrar do teu chamado, do propósito da tua existência. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu te dei dons e talentos. Como eu te usava no mistério, um abraço era o suficiente. Quando a situação parecia feia, eu te dava cânticos espirituais, eu te inspirava na oração. O ambiente que estava pesado, a atmosfera que parecia pesada, quando tu abria a boca, eu descia no ambiente, o opresso era liberto. Quando tu abria a boca para louvar, eu tomava os cultos. Mas cadê os hinos que eu não ouço mais? Cadê as orações que eu não ouço mais? Cadê os mistérios que eu não ouço mais? Como é que tu me pede milagre? Como é que tu me pede libertação? Como é que tu me pede cura para os teus, se tu estás parada? Mas o céu te trouxe aqui para renovar a tua alma, te encher outra vez, e na autoridade que há no nome de Jesus, seja cheio outra vez agora. Libera essas línguas espirituais que já faz tempo que tu não falava. O Espírito de Deus quer te incendiar outra vez. Tua existência tem um propósito, porque se dependesse dos remédios, da vontade do homem, dos planos humanos, tu não estaria aqui. Mas os céus quebrou o efeito do remédio, desfez a vontade humana e a vontade dos céus prevaleceu. Tu nasceu em perfeito estado e fosse chamado para uma grande obra. Quer ver sinal? Começa a se mexer. Quer ver sinal? Os dons e talentos. Pega a pá chamada e a enxada chamada oração e começa a cavar de novo o buraco que tu enterrou teus dons e teus talentos. Jesus está dando um brado de despertamento missionário da noite. Te usar outra vez. Eu quero te usar outra vez. Eu quero te usar outra vez. Eu preciso encerrar. A mensagem era carregada de poder, mas também de sensibilidade. Ele curava os enfermos, mas diz o texto que ele tinha compaixão. Ele tinha compaixão. Não adianta ver e não se envolver. E ver e só ter pena é remorso. Compaixão é sentir a dor, é sentir o que o outro sente. E a etimologia da palavra é sentir junto com alguém. E a igreja precisa sentir a dor que o mundo está sentindo. E que dor é essa? É a dor de uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela sente fome, mas não sabe onde encontrar pastos verdejantes e come qualquer imundície. Por isso, jovens, tem muitos jovens aí fora com a sua alma faminta e começa a se alimentar de tudo que não presta, de prostituição, de drogas, enfim, de tudo que o mundo oferece, porque é uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor não sabe onde encontrar comida.
Uma ovelha que não tem pastor, ela não sabe o caminho certo de pastagem verdejante. Então ela sai caminhando sem direção, encontra o precipício, cai lá e morre. Uma ovelha que não tem pastor, ela caminha em direção à morte. E nós, igreja, precisamos nos sensibilizar com o mundo que está morrendo. Eu não sei qual palavra você veio ouvir, mas o céu está nos despertando a sermos um missionário como Jesus foi. Mas eu não tenho chamado, então você não é igreja. Não tem como ser crente e não ser um missionário. Não existe. Ou você é um missionário, ou você não é crente. Melhor dizendo, crente você pode até ser, mas você não faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo recebeu uma missão e dela ela não abre mão. Eles andavam desgarrados, errantes, como não tem pastor. Jesus se sensibilizou, olhou, e aí ele disse para os seus discípulos, e o tom, se você for ler o texto, dá um tom de comoção mesmo. Jesus olha num olhar analítico e diz: a seara é muito grande. É como se ele olhasse para os 12 discípulos e dissesse: é muito pouco para o tamanho da multidão. É muito pouco. A seara é realmente grande e poucos são os trabalhadores. A seara é tão grande que falta trabalhadores. A quantidade de ceifeiros não é suficiente. É pouca para o tamanho da missão. E em Mateus capítulo 20, há uma parábola de um pai de família que sai de madrugada a angariar trabalhadores. E nessa noite, o Espírito de Deus também está angariando trabalhadores. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. E o que foi que Jesus fez? Vamos orar para o Senhor da obra. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda os ceifeiros para a sua obra. Primeiro ponto, a obra tem um dono, não se ache dono. Não, mas eu sou dirigente, eu sou coordenador, eu sou isso. Não se ache dono não, você é só um trabalhador. Tem dono, a seara tem dono. Jesus disse: eu vou orar para que o dono da obra não queira fazer do seu jeito, não. Ore. Não vamos chamar, não é de todo jeito não, tem que orar. Eu achando que sou dono de alguma coisa e fazer do meu jeito. Orar, primeiro ponto, orar, porque a obra tem dono. Não fique se achando dono da obra, não. A obra tem um dono. A seara é grande, e aqui eu encerro. Falta é trabalhadores. Às vezes a gente é tão mesquinho, tão egoísta, que a gente fica disputando isso aqui, pedaço de cerâmica. Bancos. Eu vou pregar, Jesus está me dando ousadia. Bancos. Procurando púlpitos. É muito egoísmo meu e seu. Disputar vaga em banco, em pedaço de cerâmica, em cadeiras. Quando o próprio Jesus diz: a seara é grande, você só está olhando para o lugar errado. Quer pregar? Bota o pé do lado de fora que tem aí um púlpito para você. Não, pastor não me deu a oportunidade. O pastor não te deu porque Jesus já te deu. A seara é grande. Tem gente, mas porque fulano chegou agora, tá... A seara é grande. Desapega disso. Quem quer palco não quer alma. Ei, que osamia, saramitio, jacantio, prassumite avanto. Mas nesses últimos tempos, Jesus tem levantado ceifeiros sensíveis, desejosos,
por ganhar almas, almas, almas. Deixa eu ver se eles estão aqui em Mangabeira 1 nessa noite. Se tiver aqui, abre essa boca, libera adoração, porque essa obra tem um dono. Segundo ponto, nós devemos orar para Deus mandar e não matar quem Deus mandou. Eu não poderia voltar para casa com essa palavra. Os céus me inquietou, já teria terminado aqui, já teria terminado alguns minutos, mas eu não poderia voltar com essa palavra. Jesus disse: vamos orar, não é vamos matar não, porque nós somos especialistas em matar nossos irmãos, em vender nossos irmãos, em jogar nossos irmãos no poço. Nós somos especialistas em termos de ciúme, inveja. Isso é pouco, é visão terrena. A seara é grande. Chegou agora, já está cantando, já está pregando, já está assim, já está. Somos especialistas em matar, mas nessa noite Jesus está levantando especialistas em ganhar almas. Nós devemos orar para que a chama seja renovada em nossos corações outra vez. Devemos orar para que os céus nos incendeiem outra vez, para que nós sejamos um desses trabalhadores que a seara precisa. Porque todo trabalho que a gente fizer ainda é pouco. Todo serviço que a gente fizer ainda credencia a gente como trabalhadores inúteis. Não se ache, não nos achemos por algo que fazemos. Quer comemos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Não há nada em nós. Nós não passamos de um mendigo que encontrou pão, e agora nós devemos mostrar para os outros mendigos onde a gente encontrou pão. É uma frase atribuída a Spurgeon e é uma realidade. Não esqueça que nós somos trabalhadores. Apocalipse 22, se eu não me engano, versículo 12 vai dizer que o Senhor vai dar a cada um segundo a sua obra, vai dar a recompensa a cada um segundo a sua obra. E quando Deus perguntar para você: mostra-me tuas mãos, o que é que vai ter nas tuas mãos? Qual é a obra que está nas tuas mãos? Qual é a obra que tu tem trabalhado? Qual é o teu serviço? Mostra-me tuas mãos. Eu quero orar encerrando aqui e agradecendo ao pastor pela oportunidade. Curve sua cabeça. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém que chegou aqui cansado, afastado na caminhada, mas nessa noite lembrou do chamado que você foi chamado um dia. Alguém aqui que chegou cansado, eu quero lhe dizer: Cristo pode te dar novas forças. Venha para Jesus hoje. Há uma história para ser escrita. A primeira vida está vindo para Jesus. E aquele que diz assim: sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Canta por gentileza que eu quero fazer uma oração aqui e encerrar. Essa noite Jesus quer despertar missionários aqui. Quem sabe você não vai atravessar o bairro, mas você vai ganhar a sua rua para Jesus. Quem sabe você não vai chegar às nações, mas você vai ganhar vidas para Jesus onde Deus tem lhe colocado. Há uma segunda vida para Jesus aqui nessa noite. Você que está cansado, sobrecarregado, Jesus está lhe chamando porque tem alívio para a sua alma. Alguém crente, você que está do seu lado, você que está do lado de alguém, essa é uma excelente oportunidade para você ser um missionário, voltar a exercer o seu papel e o seu chamado. Fica de pé para a gente encerrar. Eu quero fazer um convite mediante a esse hino aí. Eu quero fazer
fazer um convite nessa noite aos missionários, à igreja do Senhor, a você que tinha um coração incendiado por almas, por missões, era hábil no serviço, mas hoje não exerce mais. Quem sabe você se cansou no meio da caminhada. Quem sabe você se acomodou com a igreja, com os bancos, com os cultos, e esquecer que há um mundo lá fora, depois dessas paredes. Quem sabe você era tão usado por Deus, tão usada por Deus. Línguas espirituais, cânticos espirituais, dons e talentos Deus te deu. E hoje quem sabe você esfriou ou esfriou o seu chamado. Eu vou ousar em fazer esse convite. Quem sabe você diga assim: essa palavra é para mim, mas eu não vou não, porque o que é que vão pensar ao meu respeito? O que é que te importa? É o que o homem pensa ou o que Deus pensa ao teu respeito? E o pensamento de Deus é pensamento de paz. Eu quero convidar aqui nessa noite quem tem o coração disposto a ser útil a Deus nas missões. Eu quero orar por você. Deus está incendiando você outra vez. Eu quero orar por você e aqui na frente. Venha isso, venha. Canta. Nada encontrarás. Tem mais gente que precisa sair daí. Eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Tem pessoas. Eu não vou insistir porque eu tenho convicção do que os céus falam nessa noite. Mas tem mulheres, homens, que os céus chamam para uma grande obra e você não está executando, mas os céus querem incendiar teu coração hoje, outra vez. Eu quero orar nessa noite. Meu tempo já foi. O pastor tem sido muito gentil comigo e mandou e permitiu que eu orasse. Mas o céu está me incomodando tanto aqui. Tem moças e rapazes que precisam ter o coração incendiado outra vez. Deus está lhe convidando porque o interesse é dele de lhe incendiar outra vez. Você quer ser incendiado? Vem aqui para frente que eu quero orar por você. Mas venha depressa. Isso, venha. Mas já venha se quebrantando. Tem gente aí no meio da nave. Isso, irmão, venha mesmo. Tem gente no meio da... Não, mas o que é que vão pensar de mim? Eu já sou uma senhora, eu já sou uma irmã, eu já sou um obreiro. O que é que vão pensar de mim? O que adianta ter o cargo, o título de obreiro e as obras estarem mortas? O que adianta ter aparência, mas já não tem mais a essência. Mas o céu nessa noite irá te incendiar. Há ainda uma oportunidade. Havia sentimentos, desejos de seres usados outra vez. Tu lembra quando tu dizia: oh Deus, que saudade eu tenho daqueles mistérios. E os céus dizendo: eu tenho muito mais do que aqueles mistérios para ti. Eu quero lhe convidar ainda uma última vez enquanto o Lara está cantando, porque eu vou encerrar com uma oração. E lembre-se, o convite não é de irmão Eno, não é do pastor Felipe, é os céus que está te convidando. Venha, eu quero orar pela sua vida. Você não está conseguindo ser quem você é, venha depressa. Não tem como ser feliz sem viver na centralidade da nossa chamada, na plenitude.
pena viver na mesmice. Não vale a pena viver na mesmice. Os céus estão te chamando disso. Venha, venha. Tua palavra. Entender com suprema Oi, irmãos. exatidão. Só Deus sabe o quanto eu fico agoniado, irmãos. Porque por mim eu faço convite e oro. A responsabilidade é de quem está ouvindo. A minha eu já estou fazendo. Mas o céu está me inquietando, irmãos. Se eu pudesse, eu ia e pegava no braço assim. Venha, venha, venha. Passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Jesus. Vim aqui pedir Isso. Venha mais pra frente, irmão. Chega isso, pergunta isso. apenas te passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. Levante sua mão, levante sua mão. Eu quero é renovo. Espírito de Pra Deus. ter um brilho no rosto. Espírito de Deus. De novo. Toma esse ambiente agora, Jesus. Começa a visitar os missionários dessa casa agora. Começa a incendiar corações agora, Espírito de Deus. Renova o cansado. Põe de pé aquele que caiu. Incendeia os corações nessa noite, Espírito de Deus. Jesus, isso. Espírito de Deus. Eu vou orar pra você. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas passagem. Hoje eu Segura aí bem baixinho. Eu preciso fazer uma oração. Pode continuar. E quando eu terminar, vocês cantam. Espírito de Deus. Oreza yancho forgia saia. Espírito de Deus. Tu que sondas e que conheces. Tu sabe o coração de cada um que se dispôs a vir aqui na frente. Tu conheces as lutas, as guerras, as feridas que foram abertas em meio às guerras. Tu conheces os processos e tu sabes o desejo do coração. A minha oração nessa noite, Espírito Santo, é que estas vidas que o Senhor sabe quem são, sabe a medida de força que há nelas, que o Senhor comece a visitá-los agora. Começa visitando, incendiando o coração outra vez. O desejo do serviço volte a arder como nunca antes. Que as promessas também sejam renovadas em seu interior. Que a tua mão agora estendida sobre nós comece a trazer renovo a esta casa, aqui e agora. Onde tiver um crente disposto a ser cheio e incendiado por ti, começa a tomá-lo aqui e agora, aqui e agora.